Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque a gente destrincha tudo sobre viagens, diretamente de São Paulo. O nosso host Eriksen me acompanhando. E hoje nós temos a honra de entrevistar Guilherme dos Santos. Muito prazer, galera. Eu sou o Guilherme, tenho 21 anos, comerciante aqui no estado de São Paulo. E um assessor viajante, né? Assessor viajante? O Guilherme ele fez intercâmbio para 2 países bem chatos, né? Cara, bem chatos da gente comentar hoje. Austrália e Nova Zelândia. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Pod Viagem. agradeço demais pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre 2 países que, assim, ganharam o meu coração. Fizeram de mim outra alma. E eu tenho certeza que falar da Austrália, falar da Nova Zelândia vai ser algo incrível. Eu acho que tu já sentiu isso, né? Porque tu já foi pra Austrália. Com certeza, com certeza. Mas a primeira pergunta, Guilherme, pra gente começar, quem está assistindo a gente vai se identificar com você em alguma forma, né? Assim você se identifica conosco, sempre alguém, algum dos 100 mil seguidores que nós temos, ou algum dos milhares de inscritos no YouTube vai olhar e falar assim, pô, gostei do Guilherme. Quem é Guilherme? Quantos anos tem o Guilherme? De onde que ele é? De que lugar do Brasil? Bora lá. Bom, prazer novamente, sou o Guilherme, tenho 21 anos, natural daqui mesmo de São Paulo, da cidade de Santo André. Aos 14 eu comecei a trabalhar por conta, não sabia o propósito ainda, pô, 21 anos, o que o cara sabe? 14 anos, o que o cara sabe? Mas vi que meu propósito era conhecer o mundo, desbravar tudo aí. E hoje eu tenho como missão entender como as coisas funcionam, entender como esse novo mundo funciona, e tô aí pra isso. E o melhor jeito de conhecer viajando. Conhecer o mundo, se conhecer viajando, né? É loucura, né, cara? Melhor. É que abre muita cabeça, né, Guilherme? Viajar. E de onde surgiu a ideia, cara? Da Austrália, de fazer um intercâmbio na Austrália. Como que surgiu? Cara, tudo isso surgiu depois de um pico de estresse absurdo. Como eu falei pra ti, eu sou comerciante, comecei a trabalhar muito cedo. E quando a gente entra numa rotina, chega uma hora que a gente cansa, a gente, pô, quer aprender, quer conhecer coisa nova. E depois de pegar 1 hora no trânsito pra ir trabalhar, assim, de madrugada, 2 horas no trânsito pra voltar pra casa, o cara pensa, pô... Isso aqui não é vida. Não é que não é vida, mas... Meu chegou tempo uma é hora- muito valioso, talvez, pra ficar no trânsito. Chegou uma hora de aprender coisa nova. E foi quando eu decidi que, pra mim ficar melhor com as minhas empresas e pra mim se tornar uma pessoa melhor, eu deveria aprender. Foi quando eu comecei a pesquisar e vi que eu poderia estudar em Portugal. Tanto pela minha família e também incrementar nos meus negócios, né? Então decidi ir atrás de estudar em Portugal, na Faculdade do Porto. E eu vi que as inscrições só poderiam ser feitas no ano seguinte. E uma pessoa falou pra mim, cara, tu vai se dar bem se você for pra Portugal, mas vai ficar melhor ainda se você tiver um inglês melhor do que, assim, você já tem. Comecei a pesquisar mais sobre intercâmbios, né? E a minha primeira opção era Dublin. Dublin, Londres... Tentei Estados Unidos também, foi recusado pelo visto 2 vezes, Ah, infelizmente. é meio que normal, né, digamos assim, né? Não sei, cara. Não, tem uma galera que, pô, os Estados Unidos ele é complicado de conseguir o visto, às vezes, na primeira. Cara, aí depois de 2 tentativas eu falei, será que é realmente pra mim isso? Será que eu não tenho que ficar no Brasil? E foi quando uma amiga minha falou pra mim que eu deveria pesquisar mais sobre Austrália e Nova Zelândia. Que ela nunca tinha ido, mas ela sempre teve vontade de conhecer. Eu falei, por que não, né? Nunca conheci ninguém que foi à Austrália, nunca vi ninguém falando que foi à Nova Zelândia, assim, da galera que eu conheço. Eu falei, pô, por que não tentar, né? E foi aí quando eu fui desbravar um pouco mais sobre a Austrália e a Nova Zelândia. Do outro lado do planeta. Literalmente. 36 horinhas de voo, né? Pelo menos eu. Viu, Guilherme? Você fez qual trajeto para chegar na Austrália? Qual foi a rota que você fez e quanto gastou na passagem aérea de ida e volta para quem está assistindo a gente? Cara, e de volta é um negócio meio complicado, né? Porque a gente vai e às vezes não quer nem voltar mais. Exatamente. É que quando se fala em Austrália, né? Desculpe ter, mas também quando se fala em Austrália e Nova Zelândia, meu irmão, na minha cabeça é muito claro que o cara não vai querer voltar, cara. Pra mim, e eu não conheço, tá?
Você nunca foi? Não Eu conheço. indico, viu? Tu tem que ir. Principalmente pra Nova Zelândia. Sim. Eu fui na Nova Zelândia também. Enfim, aí... Bom, meu trajeto começou em Guarulhos. Guarulhos até Doha. Doha até Adelaide. E Adelaide eu peguei um voo curto pra Sydney. Ao todo foram 36 horas. E a passagem de ida eu comprei com um mês de antecedência. 20 dias, algo assim. Eu paguei em torno de 5 mil e pouquinho. Porque a gente tem um desconto de estudante pela Qatar. Quando a gente faz esse tipo de voo. Isso foi a ida, né? A ida eu tive um pouco de perrengue. Mas no final eu consegui chegar em Sydney. Que tipo de perrengue? Cara, começou que esse seria o meu voo mais longo até então, né? São 15 horas, se eu não me engano, até Doha. E o primeiro perrengue foi quando eu cheguei em Guarulhos. Perdi o portão de embarque. Minha mãe conseguiu se perder, esqueceu meu cartão e, pô, eu tinha que pagar bagagem, essas coisas. Nossa, E eu não sabia onde estava cartão, isso, aquilo. Mas enfim, deu tudo certo. Chegamos na minha poltrona, 2 pessoas ao meu lado, assim, lá do continente asiático. Assim, o odor não tão bom, dava pra ver que tava um tempo ali Isso acontece. sem se cuidar. E também sobre alimentação durante os voos, né? As comissárias falavam comigo e eu ficava... Eu só entendia chicken. Então, daqui até a Austrália foram 36 horas só comendo frango. Frango e água. Tá bom o som do convidado ali com o microfone? Tá. Desculpa. Viu, Guilherme, você pagou 5 mil na passagem de ida. É legal que as pessoas são sinceras, porque tem gente que vem aqui e fica dando migué de não, foi baratinho e tal, não. A passagem pra Austrália é cara, não é caro. barato. Cara, é do outro lado do mundo. É caro. Você tá indo quase no mesmo... Pô, faz linha ali com o mesmo meridiano do Japão, né? Pô, só até o Catar, 14 horas de voo. Do Catar até Adelaide, mais 14? Foram 14 horas e meia. Assim, Então, 14 mais 14. Nossa. e ainda mais 2 horas até Sydney. Só pra gente se situar, que época do ano que foi e que ano que foi? Foi esse ano, no começo do ano. Foi agora em Foi no verão, foi em janeiro. janeiro. Foi no Eu verão acabei da de Austrália. voltar. Você acabou de voltar? Acabei de voltar. Nossa. Você foi para aprender inglês? Fui para aprimorar o inglês e entender mais inglês sobre os negócios, né? O meu foco mesmo na Austrália foi aprender o inglês aprendendo com o que eu já trabalho. Assim, inglês realmente voltado para negociações, negócios, importações, exportações, tudo que pudesse ajudar com o meu business e com o meu crescimento. Qual é o seu business hoje? Hoje eu trabalho basicamente com semi-joia, importação e exportação. Nós somos revendedores, né? E fornecedores atacadistas aqui na cidade de São Paulo. Atualmente atendemos toda a América Latina e um pouquinho ali da Flórida, onde está concentrado Top, mais os cara. brazucas. Com Top. 21 anos, quem está assistindo, é que a gente faz as perguntas que as pessoas estão assistindo que gostariam de fazer e não pode, né? Como é que alguém com 21 anos já tem esse mindset aí de estar num de business desse tamanho? empreender Né? e já começar a exportar e importar, né? Eu comecei muito cedo, assim. Aos 14 anos, eu já via meus pais nos negócios, né? Ali, quando eu tinha os meus 16, eu comecei a namorar, bem na época que meus pais quebraram. A gente já não era tudo isso, assim, de condição financeira. Mas é muito difícil quando a gente chega em casa e vê que mesmo depois de ter vendido o carro, ter vendido as coisas, ainda tem dívida para pagar. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Então foi quando eu decidi trabalhar com meu pai mesmo. Eu acabei deixando um pouquinho mais de lado os estudos. Sempre fui bolsista. Eu estudava num colégio muito renomado na minha cidade. Mas quando eu vi que a escola tomava mais tempo de mim do que o meu business, eu falei, cara, tá errado. Comecei a estudar à noite, trabalhar durante o dia. Ficava assim, 16 horas acordado. E aí foi quando as coisas começaram a destrinchar. Vi que deu certo, dava certo. Se eu investisse um pouco mais do meu conhecimento, ia ficar melhor ainda. Que top, velho. Então, continuei fluindo, até o momento que eu estourei. Estourei e falei assim, cara, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa. São Paulo não é mais pra mim. E aí você foi aprender inglês e melhorar o inglês na Austrália. Isso, assim, pro business, né? Sim. Inglês para negócios. Agora, mas vamos lá, né? É que o sotaque australiano é meio estranho, né? O inglês dos Estados Unidos é um, o inglês do britânico é outro, o do sul-africano pra mim é um dos mais terríveis, e do australiano, cara. Nossa, é O Terrível. que você tem pra me dizer desse inglês? Cara, é terrível. Eu cheguei no aeroporto, o cara falou, how's going, man? How's going? Que isso? E realmente é muito difícil de compreender. Muito difícil mesmo. E realmente é um sotaque muito difícil, cara. Muito difícil. E no intercâmbio é aquilo. A gente aprende um pouco de inglês em cada lugar. Você pega um sotaque asiático, você pega um sotaque europeu,
Você pega conversas com americano, com latino. Vai virando um mix, mas quando você fala com o australiano é uma coisa muito diferente. Muito diferente. As pessoas zoam, né, o australiano pelo inglês. E, cara, não sei. Falaram que eu tinha o sotaque do americano. Acho que é o interior de São Paulo ajuda. Mas é isso, é difícil de compreender. Mas quando você vai pegando, assim, quando você vai pegando o inglês no geral, as coisas começam a fluir naturalmente. Em 6 meses, volta falando inglês? Cara, depende do seu esforço. Eu acho que com 6 meses, você estudando assim todos os dias, eu comia livro. E o trabalho que eu consegui lá acabou ajudando bastante, né? Eu ia pegar até esse gancho, né? Porque depois a gente vai falar a respeito dos preços, né? Então você, além de estudar, falou, cara, eu vou tirar uma grana aqui, vou ganhar dólar australiano, né? Dólar australiano. O que você arrumou de emprego lá, velho? Assim, meu intuito não era trabalhar. Mas meu amigo chegou assim pra mim e falou, cara, hoje eu não vou conseguir trabalhar. Tu consegue no meu lugar? Lá é muito mais flexível, obviamente, né? Inclusive, Léo, muito obrigado pelo trabalho. Enfim. E ele falou, cara, eu não consigo ir. Tu consegue ir? É só mandar mensagem pra esse italiano aqui, chegar lá no shopping e começar a desenrolar. Isso eu tinha 2 semanas de Austrália. Eu realmente só estudava. Fui então nesse shopping. Tava lá um italiano, falou, cara, se tu quiser trabalhar, é só ficar aqui nesse quiosque, arruma bonitinho, quando as pessoas vierem, você vende. Não precisa nem falar muito, é só tentar vender. Beleza, comecei a vender. O cara gostou, isso que era pra ser só um trial, acabei ficando. E fui vendedor com ele até meus últimos dias de Austrália. Até meu penúltimo dia, pra falar a verdade. Você não tinha visto de trabalho, só tinha visto estudante? Só de estudante. Opa! Acho que isso eu não poderia falar, né? Porque o visto tem uma limitação. Mas eu imagino que alguém de lá para estar assistindo aqui vai ser meio difícil, né? Sim. E quando eu penso em Austrália, né? Agora vamos falar pro viajante. Beleza, você foi fazer intercâmbio, né? Depois até o Eric você pode falar também um pouco mais, porque fez intercâmbio também aqui na Austrália, né? Quando eu penso em Austrália, Guilherme, eu penso no surf, nas praias, né? Bells Beach, Gold Coast. Eu penso numa sociedade que é extremamente, como que eu posso dizer? Eu ia falar hedonista, né? É aquela sociedade que, assim, vamos curtir a vida, vamos praticar o esporte, carga de trabalho em termos, assim, uma cultura que reduz, não é igual o japonês que trabalha. Já é um lifestyle mais à vontade, assim. É isso daí mesmo, cara? Ou a gente aqui tem uma impressão errada, vendem a ideia errada da Austrália pra gente? Cara, depende muito do teu objetivo. Mas eu vejo a Austrália um lugar que o brasileiro se identifica muito, principalmente pelo lifestyle que o australiano leva. Realmente, a jornada de trabalho é bem menor. Enquanto aqui nossos shoppings, eu vou dar o exemplo dos shoppings, porque eu trabalhei no shopping lá. A gente trabalha, se eu não me engano, das 10 às 10. Lá os shoppings todos os dias, sem exceção, fechava às 5. Todos os dias. E abre às 10. Abria às 10, às vezes às 9. Cara, era segunda-feira, terça-feira à tarde, tu ia na praia, a praia tava lotada. Realmente tem muito surfista. Eu acho que o brasileiro se dá bem na Austrália porque, de alguma forma, é muito semelhante. E é uma vida totalmente mais relax. Bem mais de boa que a gente levava lá. Vamos aproveitar aqui e falar sobre as praias de Sydney, que é onde você morou, né? Que até o Alexandre falou de Gold Coast, mas Gold Coast, eu não fui em Gold Coast, ele é mais pra cima, dá uns 300 km de Sydney, ou mais até, não sei exatamente. Você chegou aí em Gold Coast? Cheguei em Gold Coast, Brisbane. O que você conta de Gold Coast, já que você foi pra lá? Olha, Gold Coast é incrível. Assim, se o teu negócio é se aposentar e, sei lá, fazer um café na praia, se tu gosta de surfar, gosta de ter uma vida mais boa, cara, sobe pra Gold Coast. É um lugar onde tem mais brasileiro, então a cultura brasileira é mais influente, é bem capaz de você se identificar melhor lá. Diferente de Sydney, né? Sydney é uma metrópole muito maior. A gente pode comparar Sydney assim com o Rio de Janeiro e Melbourne no sul com São Paulo. Mas Gold Coast, cara, vamos dizer que é a Barra da Tijuca do... Eu só sou referência boa de Gold Coast, cara. É incrível, cara. Porque a minha referência de praia ali na Austrália, que é onde eu fiquei em Sydney, foi Manly Beach e Coco Beach, que é aquelas praias bonitas que tem ali no centro, digamos assim, né? Tu foi em Bondi também? Bondi Beach também, né? Que aquilo tem uma trilha bonita que você vai de Bondi para Coco ali, né? Que você vai caminhando 4, 5 quilômetros ali, né? O Coastal Walk.
Costa Walk. Tem um cemitério ali de frente. Tem. Cara, eu acho que é o cemitério mais lindo do O mundo. cemitério que você morreu, você quer ser enterrado lá. Porque ele é nesse... Como chama o nome da caminhada ali? É, Costa Walk. Costa Walk é um cemitério de frente pro mar, assim. É no topo da montanha e o mar, assim, aparentemente cristalino. É lindo, cara. É algo incrível mesmo. E essas praias, né, de Bondi, Coco, Manly Beach, se parecem com as praias brasileiras, né? Porque é areia, é aquela mulherada bonita na areia ali, é outro patamar, né? Parece muito com as nossas praias do Nordeste. Isso. Assim, água cristalina, areia branquinha, linda, fofa, galera reluzente, galera linda, galera feliz por estar na praia. Como é que é a recepção deles com os brasileiros? De boa? É Ronaldinho e Pelé, né, cara? Nossa, cara. Essas são nossas grandes referências. Detalhe, tá? Grandes referências. Mas agora, meu irmão, agora o Brasil é o país do surf também. A gente tá tomando conta, a gente tá entrando no espaço deles. Porque eu gosto de surfar, cara. Pego onda. E, muitos anos o monopólio da elite do surf mundial foi foi Estados Unidos e Austrália. Sim. Né? Com a extensão do Hawaii. E agora o Brasil com a molecada ali da Tempestade, Brazilian Storm, veio e tá tomando conta, né? Apesar do John ter ganhado o último aí, né? Mas o Brasil virou país do surf. Mas não adianta, né? O futebol vai... O futebol reina, cara. Reina, né? Eles falam muito sobre o Gabriel Medina. Eu inventei de fazer uma aula de surf. Aí, ó. Falei, não posso sair da Austrália sem ter pelo menos surfado uma vez. Eu esquiei na Austrália, Pranchão? na Nova Zelândia. Foi de pranchão, aham. Cara, foi horrível. Tomei... Normal, cara. O surf, Nossa, ele doutrina aula mesmo. Foi muito difícil. E aí eu tentava falar meu nome, Guilherme, e o cara não entendia. Aí ele perguntou, cara, tu é realmente brasileiro? Eu falei, como tu não sabe surfar? E eu falei, cara, meu negócio é montanha. E ele, tu é o Gabriel Medina mais feio que eu conheço. E alguém ouviu e falou, Gabriel? Eu falei, mantém então. Isso foi nas minhas últimas semanas de Austrália. Sim. Você estava, então, ficou ali 7 meses ao todo. Isso. Né? Então você estava aprendendo o inglês, estudando. Você tinha aula durante a semana e ficava final de semana livre. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque assim, meu irmão, vamos lá. Você já cruzou o mundo. Aí você tem... Vamos falar de Nova Zelândia. Você tem Nova Zelândia, Japão, Vietnã. Você está perto de tudo ali. Passagens baratas. Nem tanto, né? Nem tão baratas, né? Então, essa que é a minha pergunta. Você viajou para um outro país, né? Sei que Nova Zelândia foi. Fora Nova Zelândia, você foi para algum outro país ali ao redor? Ou falou, não, eu vou para Nova Zelândia e é isso aí? Cara, assim... Eu já tinha alguns planos já para 2025 de conhecer a Ásia. Tanto em grupo, quanto alguns países sozinho. E eu falei, cara, já que é pra mim estudar, vamos estudar do jeito certo. Vamos curtir a Austrália do jeito certo. Entendi. Então eu me dediquei mesmo a conhecer a Austrália. Ponta a ponta, conheci o estado da Nova Zelândia também. Então eu posso te dizer que eu fui pra aproveitar a Austrália do jeito que a Austrália merecia. Conheci os principais locais. Conheceu Canberra? Conheci a capital. Ficava 3 horas, 3 a 5 horas de carro, alguma coisa assim. Nossa, eu fui de ônibus, fui dormindo. Mas não tem muito o que fazer não, cara. Não. Assim, pra mim, top 1 mesmo, Sydney. A vibe de Sydney é incrível. E é interessante que nós brasileiros estamos em peso lá. Assim, você escuta português na rua, assim. Você está andando na rua, está na academia de musculação, tem 2 mulheres conversando em português do seu lado. Só que o contrário não é verdade. Os australianos não vêm para o Brasil, né, com frequência que a gente vai para lá, né? Então isso é interessante também. Quando você estava na Austrália, você passou quanto tempo para ir para Nova Zelândia? Quanto tempo você falou assim, eu vou reservar esse tempo para conhecer a Nova Zelândia? Cara, eu fui... Foi até sem querer que eu fui pra Nova Zelândia, né? Eu conheci o esporte, o rugby. E... todo mundo gostava de rugby. Eu fiquei num hostel de Os caras são viciados lá, né? Os caras são gigantes, cara. Eu fiquei no hostel lá e tinha um francês, o Will. Em Auckland? Isso em Sydney ainda, assim que eu tinha chegado. Perfeito, tá. E ele falou, cara, eu vim só pra ver rugby. Eu quero entender como esse negócio funciona, porque eu jogava lá, eu quero ver eles jogando. Eu falei, mas o que tem de tão diferente nesse esporte? Comecei a acompanhar, acabei gostando de um time de lá. E eu já tinha visto os All Blacks antes. Aí eu falei, agora tá na hora de ver pessoalmente. Isso foi depois de uns 3 meses.
Aí teve o primeiro jogo dos All Blacks contra a Inglaterra. E aí eu fui. Gostei, fiquei um tempo lá. Gostei mesmo do rugby. E aí voltei pra Austrália depois. A Austrália é parecida com a Nova Zelândia ou são países completamente diferentes? Cara, é uma boa pergunta, porque você vai viver os dois e vai entender que os dois compartilham muito da mesma cultura. Então, por exemplo, os times de rugby da Austrália fazem partidas na Nova Zelândia. Tem um time de Auckland que participa do campeonato nacional australiano. E quando eu fui pra Nova Zelândia, assim, eu não estranhei muito. Você vê que as ruas são relativamente parecidas, a alimentação também muito parecida, a questão de horário também muito parecida. Elas se parecem bastante. Mas quando a gente vai falar sobre turismo, elas se diferenciam demais, principalmente pelas estações do ano. Por quê? A Nova Zelândia você vê que é um negócio mais radical. Bom, é verdade. A Nova Zelândia é considerada como a capital mundial do esporte radical, né? É, eu tava em Auckland lá, eu fui naquela Sky Tower e a gente acabou andando sobre ela. Uma coisa sim. que na Austrália não tem, cara. Pelo menos que eu não vi. E o bug né? jump que tem numa ponte lá? Ah, não tive coragem não. Não. É que isso não é em Então, Auckland, né? esse Isso Não, é isso é daí mais é- afastado. em outro local, né? São em vários locais, mas se eu não me engano é na Ilha Sul. Na Ilha Sul, que é o famoso, o É. mais alto do mundo, né? É em Queenstown. Queenstown. Em Queenstown, Se eu não me exatamente. engano é isso mesmo. Você chegou lá e daí chegou na hora e falou, não vai rolar. Fala, cara, eu, Cara, o eu bug amo jump, meus pais, não, pra mim não é isso aí não. Eu amo a minha vida acima de tudo. Cara, o Nova Zelândia, né, eu ouvi dizer que assim, cara, se quiser mergulhar, tem ótimos pontos de mergulho. Se quiser surfar, tem ótimos picos de surf. No inverno neva, Neva, não é bastante. cara, aí você faz snow. Então, assim, E esporte radical, né? Acho que lá também tem paraquedismo bastante, asa delta, o bug jump, né? Tudo Você de- chegou a fazer algum esporte radical quando você foi pra lá? Cara, radical não. Eu sou meio pernas no chão, assim. Nem perna, não Pé quis... firme, assim, não, pra mim esses negócios radicais não fluem muito Eu não. também, sinceramente, não tive coragem, não. Não, para, aqui, ó, engomadinho. Cara do radicalismo aqui, ó. Cara do cara que pratica esporte radical, tá? É a cara dele. Mas eu te pergunto, você ficou quantos dias na Nova Zelândia? Cara, a primeira vez foi 7 dias. É. E Você aí? fala a primeira vez porque você vai voltar ou você voltou mais vezes? Não, eu voltei e fiquei um final de semana. Entendi. Eu fui bem no off nessa segunda vez. É. A gente tem nossos motivos, né? Mas Entendi. ainda prefiro voltar. Mas não é uma passagem tão barata. Eu lembro que eu fui também de Sydney para Auckland. Eu lembro que ir de volta deu assim uns R$1.500. Não é como as pessoas pensam, vou duzentão lá. Não é isso, né? Não, não é. A minha sorte, cara, é que eu conheço a Smiles, né? E eu vi que eu gosto muito da aviação. E eu vi que existia um voo que saía de Sydney para Christchurch. E era pelo A380 da Emirates. Aham. Eu falei, cara, essa é a minha chance de voar pela primeira vez pelo A380. E eu consegui fazer missão pela Smiles, não saiu tão caro, saiu em torno de 50 mil milhas. Bom. Mas se fosse pra pagar em dinheiro... E de volta. E de volta. Mas se fosse pra pagar em dinheiro, acho que sairia entre uns R$2.000. É uma pergunta. Sydney que- Auckland. Sim, é entendi. isso aí. Na época, 1.500, agora 2.000. Então, assim, não é tão barato como porque, assim, é uma viagem que não é tão curta. Se eu olhar no mapa ali, pô, duas ilhas diferentes e dá, assim, acho que 1h30 de voo, entre 2 horas. Dá entre 2 e 3 horas. alguma É, coisa uma- assim. Ah, duas não é tão perto, não. Não é tão perto, exatamente. Então as pessoas têm a ideia, a Austrália perde tudo. Eu lembro que eu queria ir pra Fiji. Fui olhar o preço e desisti, porque dava R$3.000 de ida e volta. Não sei se tu foi pra Fiji ou não. Não, eu só foquei mesmo na Austrália e na Nova Zelândia. Exatamente. Mas Não eu é tão pretendo voltar. barato assim, Não, né? não. Assim, cara, se tu puder ir, tu vai. Fiji deve ser incrível. Deve. A galera, os Islanders, né, que a galera fala, tá em peso agora em Sydney. Islanders? É, a galera das ilhas, assim, ao redor. entendi. Samoa, Fiji, Tonga, tudo ali. Né? Tuvalu. Então a galera tá indo mais pra cima. Que são lugares que são caros de se viajar, Caros, né? caros. Inclusive da Austrália é caro pra ir lá. É, são lugares que mesmo vocês estando perto ali, eles são caros, né? Até onde nós... Vanuatu, Tuvalu. É, a E gente tem lugares que a teve- gente acha que é perto, mas na verdade fica lá quase perto do Havaí, longe pra caramba. pertence, né? Oceania, né? Mas, por exemplo, Tahiti. Cara, Tahiti tá no meio, né? Do Oceano. do oceano, Não, né? Assim, o perto pra eles nessas viagens é 4 ou 5 horas. É. Que Tem a doideira, JetSmart, Jetstar. Jetstar. Não sei se vocês conhecem. Sim. É a low cost australiana filiada a Qantas. A Qantas, né? A Qantas é a grande empresa, né? É, a Qantas é o chefão australiano.
Sim. Ah, entendi. Mas ela oferece tarifas muito boas mesmo. Só que, cara, é um voo que você reza pra acabar logo, porque é muito ruim. Sim, sim. Muito ruim mesmo. Você diz isso porque é muito apertado, sacode demais, aeronave pequena. Tudo. Aeronave pequena. Aeronave pequena. Parece que são 4 assentos assim colados contigo, de tão apertado que é. Qualquer coisa tem que pagar, é low cost, né? Fazer o quê? Mas, por exemplo, a nossa mala, se eu não me engano, não tava com excesso de peso. Só que ela não tava cabendo. Opa, desculpa. Não tava cabendo naquele cestinho lá. No quadradinho. No quadradinho. Cara, a gente teve que jogar nossos livros fora. Eu fui fazer uma viagem a Melbourne com o meu amigo. E a mulher falou, cara, essa mala não vai entrar não. Se quiser entrar, vai ter que pagar $75. Não fazia Sempre sentido, assim. a gente ia pagar de 50 na tarifa. Aí a gente teve que jogar alguns livros fora pra poder embarcar. Sensação de segurança na Austrália e na Nova Zelândia. Vamos abordar as duas que são parecidas. O que se diz pra nós? É tranquilo andar de madrugada na rua? Falando no celular? Falando no celular, se quiser fazer uma call ali com o Brasil na hora, ligar o iPad ou qualquer coisa, tu vai sentir muito seguro. Cara, dizem que, diz que uma galera fica com o notebook à beira-mar, né? Eu ficava na Trabalhando, praia. né? Eu ficava na praia, eu ficava no Dudley Harbour, Você ali na Marina. Consegue né? imaginar isso aqui no Brasil? Imagina, né, cara? O maior Imagina. perigo eram os pássaros. Na Austrália, o maior perigo são os pássaros. Por quê? Tem o Magpie, que, cara, ele parece que ele encarna com você. Magpie. Magpie, se eu não me engano o nome. E até uma galera usa uma proteção na cabeça com tipo uns... Como poderia dizer? Algum pontiagudo pra cima, porque caso ele venha atacar, aquilo vai proteger. Então, assim, o perigo maior australiano, posso dizer que são os bichos, mas em si são os pássaros. Cara, então, pode ser que são os bichos. Cara, toda vez também que eu sou Austrália, eu sei que os animais mais peçonhentos do mundo Então lá. estão naquela ilha. É a aranha, é a cobra. Não, inclusive, eu fui visitar o zoológico da Austrália. Muito legal, porque você vê uns bichos lá que a cobra que te mata sem encostar em você, É. a aranha que te E mata. tem uma temporada lá que diz que é forrado de aranha lá, né? Temporada de aranha. Você chegou a pegar essa temporada lá ou não? Peguei, Viu aranha cara. lá pra caramba? Pô, teve uma vez que eu cheguei em casa, eu não pude dormir no meu quarto, porque eu olhava pra cima, parecia um céu de aranha. Cê é louco. De tão pequenininhas. Ah, não. No outro dia eu perdi aula limpando aquilo. De tanta aranha que tinha. Tu deixava a bicicleta assim na calçada, ó, a gente deixava na calçada a bicicleta. Tranquilo. Você chegava no outro dia, tinha uma teia de aranha bonita, assim, linda. Você olhava pras placas dos carros, as paredes, os cantos. Era aranha. Aranha, aranha, aranha. Isso é fato. Tem muita aranha na Austrália. Caramba. Tem o pássaro que ataca, tem a aranha, tem a cobra mais venenosa, o dragão de Komodo é da Austrália? Não sei. Eu acho que não. Acho que não. Mas é pra aqueles lados ali, né? O tal do dragão de Komodo. Tudo que é maluco Eu é pra sei, lá, cara. E assim, você teve contato com gente do mundo inteiro, né? E o que que é assim, como que foi esse contato? Como é que foi o networking que você fez com a galera lá? Vocês estavam com o mesmo objetivo, só querendo aprender inglês, querendo viver a vida? Ou o pessoal tava lá para juntar dinheiro, para trabalhar? Como é que foi esse contato com a galera do intercâmbio? Assim, o bom de fazer intercâmbio é que a gente consegue conectar várias culturas num lugar só, né? Conheci pessoas de todos os tipos, de todas as classes, todas com um objetivo diferente. O meu era realmente só estudar e agregar mais a mim e ao meu business. Mas muitos meus amigos foram para morar. Outros foram para tentar um curso, uma vida melhor. Então, assim, eu vi amigo refugiado lá que foi realmente só para fugir do país dele. Fugir do exército e os caramba. Sério, que país? Ele era turco. Turco. Ele é turco. Ele falou assim, fui quis chamado- fugir do alistamento. Cara, ou eu estudava ou eu ia pro exército. Preferi estudar. Entendi. Aí ele Eu já imaginei e falei, deve ser russo. Né? Porque tá querendo fugir da guerra. Cara, russo eu não conheci, tu acredita? Eu conheci ucraniano. É. Conheci alguns, mas russo eu não conhecia. Mas você sabe, Alexandre, antes de você passar para o marketing do convidado, eu quero dizer que a Austrália, assim, fazer a minha última fala aqui, né? Que a Austrália é um país que eu fiz intercâmbio em 2017 e escutar agora o Guilherme que fez intercâmbio na mesma escola que eu fiz, que é ILC, né? ILC. ILC, né? ILSC. Exato. ILSC. Já faz tempo que eu fui, então já faz 8 anos, não lembro exatamente. É uma vivência de mundo que as pessoas que querem aprender inglês, que querem conhecer uma outra cultura, precisam fazer. Intercâmbio é algo que muda
muda a vida sua do ponto de vista pessoal e profissional também. Ah, sem dúvida. Assim, se eu pudesse desejar algo às pessoas, é que elas pudessem, pelo menos alguma vez na vida, entender como funciona o mundo lá fora. É realmente sair da zona do conforto e entender como as coisas funcionam. Fazer o intercâmbio, sem sombra de dúvida. Ter escolhido a Austrália, quer dizer, a Austrália ter me escolhido, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. É uma coisa que eu indico. Sobre aquele... Me chamou a atenção você falar do teu trabalho no shopping, né? Vamos lá. Eu vou pra Austrália, eu quero... O cara é jovem, aí o Pia tem 18, 19, 20 anos, tá? E ele vai pra Austrália. Ele não quer estudar, cara. Ele quer... A princípio, ele quer chegar lá e trabalhar. Com o salário que você ganhava no shopping, o cara consegue sobreviver lá na Austrália? Cara, consegue. Consegue? Sydney foi considerada uma das cidades mais caras do mundo, né? Mas depois que você fica 3 horas no trânsito durante o dia, você vê que existem coisas mais caras ainda que morar em Sydney. Sim. Eu mesmo pagava quase $360 semanais no meu quartinho. Isso. Dólares australianos semanais no meu quartinho. Só que era no centro, tudo certinho. Mas com o meu trabalho, mesmo com uma jornada mais curta, ganhando por hora, eu ganhava entre 25 a $35 por hora. Dava pra pagar tudo, dava pra comer muito bem, eu conseguia sair, conseguia fazer minhas viagens e ainda sobrava dinheiro. Você vê, cara. Qualidade de vida. Qualidade de vida é outra, né? Ia pra praia, saía com meus amigos. O que eu digo pra você, né, Guilherme? Agora, pra você começar a expandir também a cabeça mais ainda, porque você foi para países em que você tem uma educação de qualidade, um IDH alto, né? Você tem uma segurança pública, preços acessíveis, né? O poder de consumo das famílias acessível, né? O que eu digo agora é assim, para você também expandir, né, a cabeça, nós recomendaríamos aqui, né? Ele conhece alguns países pobres, eu também conheço, que isso daí abre muita cabeça, né? Você ir conhecer um país que às vezes... Porque, cara, Austrália e Nova Zelândia é, na minha opinião, um dos tops do mundo, né? Sim. Até pelo intercâmbio de pessoas e pela qualidade de vida lá, né? Agora, depois você fazer esse paralelo entre o que você conheceu lá e um próximo país que você possa vir a conhecer, com certeza, inclusive, profissionalmente vai enriquecer muito. Né? Espero que assim seja. Sim. Assim, depois de conhecer a Austrália, eu vi que o Brasil tem muito a oferecer. Mas, infelizmente, ainda falta coisas, assim, sabe? Pra virar, talvez, uma Austrália ou realmente um Brasil como ele deveria ser. Eu pretendo conhecer novos países, pretendo entender como as coisas funcionam, assim, nesses lugares mais pobres também. Mas, realmente, quando a gente entende como as pessoas podem ter um lifestyle tão bom quanto o lifestyle australiano, a gente acaba explodindo a cabeça. Fala, poxa, não é possível que isso estava me esperando e eu nunca vim atrás. Guilherme, esse é aquele momento, né, que a gente fala pro convidado olhar para essa câmera aqui e fazer o seu marketing, né? Porque afinal você mostrou pra gente, né, na introdução do episódio que principalmente você começou a trabalhar muito cedo, você virou um empresário muito cedo, né, por conta das coisas que ocorreram na sua vida, e isso buscou você expandir os teus negócios, aprender o inglês para depois importar, exportar. Então, esse é aquele momento que você olha para a câmera e fala do teu negócio para as pessoas, para a galera te seguir, o teu Instagram, etc. Cara, caso você possa me seguir no meu Instagram, agradeço demais. _SS Guilherme. Lá não tem muita coisa, mas tem o suficiente sobre a Austrália e alguns países que eu tenho certeza que tu vai gostar de conhecer. Agradeço demais, tá? Poder falar um pouco desse país que conquistou meu coração e conquista cada vez mais. Quando a gente começa a falar de Austrália, é como se fosse falar de um filho para mim. Mas também 7 meses, né? Não foi um bate-volta, não foi uma semana, né? A experiência que a pessoa tem viajando, ficando muito tempo fora, né? Eu nunca tive essa oportunidade de ficar mais de um mês em um país. Acho que 7 meses são suficientes, assim, dependendo muito dos seus objetivos, né? Se você realmente vai para estudar, acho que 7 meses, 1 ano é o suficiente. Tenho certeza que quem tá lá não vai ter a mesma visão que eu tive, não vai vivenciar a mesma coisa que eu tive. Cada um tem seu tipo de intercâmbio. Com certeza. O meu foi incrível. Eu conheci pessoas que desistiram em menos de um mês. Mas é aquilo, cada um tem seu propósito, né? O meu propósito foi cumprido, foi muito bem cumprido. E eu sou muito grato a isso. Guilherme, obrigado pela participação, obrigado aí pela troca de experiências aí. Eu não conheço Nova Zelândia nem Austrália, espero conhecer.
Depois disso, Muito o bom. nosso host já conhece. Excelente, recomendo demais a Nova Zelândia e a Austrália, países longe do Brasil, tão diferentes e ao mesmo tempo que guardam similaridades, né? Povo feliz, povo que vive bem, não tem neve, não tem furacão, não tem terremoto e calor, praia, gente boa, bom demais. Make Brasília Lifestyle. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Só que mais desenvolvido, né? Um pouquinho. Eu que agradeço pelo espaço, pelo tempo, pela colaboração. Espero vermos outras E vezes. viveremos, porque Isso. você vai viajar mais, meu irmão. E eu espero que você possa ir para a Austrália e dar o seu depoimento. E mostrar que realmente é um país muito além da curva. Eu vou. Esse é um país que não pode faltar. Não pode mesmo. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, porque aqui a gente só fala tudo sobre viagens. Até a próxima.